Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as nossas lições bíblicas da Escola Dominical neste segundo trimestre de 2020. Estamos tratando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estudamos na aula passada a lição de número 10. E durante estas 10 lições do trimestre, nós tratamos sobre situações ou ensinamentos de Paulo para a vida religiosa, para a vida espiritual da igreja. Na lição de número 11, que é a lição que estudaremos na aula de hoje, e na lição de número 12, que é a lição que estudaremos na semana que vem, Paulo trata sobre as relações sociais da igreja. Como falamos desde a primeira lição, como lição introdutória, na carta aos Efésios, Paulo conduz a igreja. Ele estabelece a igreja. É uma expressão que eu tenho sempre usado aqui durante esse trimestre. Paulo, ele pega uma igreja como se fosse um bebezinho espiritual e vai desenvolvendo o conhecimento, o crescimento desta igreja, até que ela atinja a maturidade. Então, nas lições de número 11 e 12, Paulo fala dessas relações sociais da igreja, que fazem parte também da vida espiritual da igreja. Então, na lição de hoje, nós estudaremos a relação social da igreja no convívio dos membros uns com os outros. E na lição de domingo que vem, nós estudaremos a relação social da igreja no convívio da sua própria família, no convívio da própria casa. Relação de marido e mulher, a relação de pais e filhos. Estudaremos na lição da semana que vem. Mas hoje, vamos ao estudo da nossa lição de número 11. Queridos, a lição de número 11 é a lição do dia 14 de junho de 2020. Nós trataremos sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A lição de número 11 do dia 14 de junho é o segundo domingo de junho, que é o dia do pastor. Já que nós vamos tratar de relacionamentos sociais da igreja de Éfeso, que é também um reflexo para nós, um aprendizado para nós. Aproveitemos este dia para abraçar o nosso pastor, para olhar para o nosso pastor, não somente como alguém que presta um serviço a nós, mas como alguém que realmente precisa de ajuda, precisa de afeto, de carinho, precisa de atenção. Valorize o seu pastor, ore por ele, ore pela família dele. O seu pastor enfrenta os problemas que você também enfrenta. O seu pastor é humano. Ele não é um super-herói, ele é de carne e osso, que chora, que sente dores, que se entristece. Então interceda por ele, compreenda também o seu pastor. Não exija do seu pastor além daquilo que a humanidade dele pode oferecer. Tá certo? Nós vivemos muitas vezes num contexto de igreja que quer ter um pastor que ela não merece. É isso. Algumas igrejas querem ter um pastor que ela não merece, né? Um pastor que seja perfeito, se a igreja não é perfeita. Um pastor que seja excepcional, se não temos como ser excepcionais. Né? Então compreenda o seu pastor, dê um abraço nele, louve a Deus pela vida dele, faça uma oração pelo seu pastor, que o departamento de escola dominical da sua igreja faça uma oração, homenageie, honre o seu pastor, porque é quem honra, honra. Lição de número 11. Os atributos da unidade da fé. Quais são esses atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Efésios capítulo 4, e o versículo 1, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Veja que Paulo está preso, como falamos aqui na primeira lição, que foi a lição introdutória do trimestre. Esta é uma epístola da prisão. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes, andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados. O que é ter dignidade? O que é ter dignidade? Ser digno é fazer jus aos privilégios do cargo. Ser digno não é só ser digno, não é só ser eleito para aquela função, mas é fazer jus a todos os privilégios que aquela função propõe. Ou seja, como eu sou digno, vamos pensar na questão pastoral. Como eu me encontro digno, como eu tenho dignidade de ser um pastor? Quando eu entendo qual é a minha responsabilidade como pastor e faço jus a essa responsabilidade. Mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades da vida humana, eu procuro cumprir as responsabilidades pastorais a fim de me encontrar digno. Então, Paulo está aconselhando os crentes de Éfeso o seguinte: andeis como é digno da vossa vocação. Que vocação é essa? O chamado para a salvação. Então, precisamos viver de forma digna da nossa vocação. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano. Eu vou fazer questão de grifar isso aqui, ó. A unidade na igreja depende. Depende. Ela precisa. Se faltar isso aqui, essa humildade não vai acontecer. Então, ela depende de que os crentes... Depende de que os crentes evidenciem no cotidiano. Gente, o que é evidenciar? É demonstrar, é tornar patente. Eu sou crente, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas você está evidenciando a atitude cristã? Isso é patente aos olhos das pessoas? Isso é evidenciar. Então, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano 3 coisas. O que os crentes precisam evidenciar? A humildade. Nós vamos aprender hoje sobre o que é humildade. Né? Tem gente que é tão humilde, tão humilde, tão humilde, que tem orgulho da humildade dela. Quem é humilde não fala eu sou humilde. O mínimo, aliás, o máximo que a pessoa vai falar é eu estou buscando ser humilde. Quem é humilde não fala, não, eu sou humilde. Não, sou humilde demais da conta, irmão. Está pensando o quê? Tem gente que é tão humilde que tem orgulho da humildade. Mansidão. O que é ser manso? Né? Jesus disse assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. O que é ser manso? E nós temos também que evidenciar a longanimidade. Longanimidade. Quando eu falo de longanimidade, me dá essa ideia assim de longanimidade. Paciência, calma. Tolerar os mais fracos da igreja. Eu já citei em aulas aqui na Academia de Pregadores, eu não lembro qual foi o autor, mas eu li um livro onde o autor fala que as pessoas e difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Isso é lindo, não é? Isso é lindo, mas é difícil de praticar. Mas é uma verdade para a nossa vida. Nós devemos exercitar a longanimidade. Vamos ao ponto central da nossa lição, que nos assevera que a genuína unidade da igreja é o resultado. A unidade, o que é unidade? É ser todos um? Não, é sermos diferentes, mas mantemos a unidade. É pensarmos pelo mesmo foco, pensarmos todos a mesma coisa. Mesmo que a gente pense de forma diferente, mas a gente pensa sobre a mesma coisa. Isso é unidade. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. E os objetivos específicos, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, indispensável para a comunhão. O que é comungar?
é compartilhar as mesmas coisas. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação é o crente do deixa disso. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, Samuel Cláudio. O Samuel é engraçado, ele é da turma do deixa disso. Mas o Samuel é o seguinte, se você chega para ele e fala, ô irmão Samuel, o irmão Genilson falou de mim, rapaz. Genilson é o que está gravando aqui comigo, fazendo cortes, edição de aula. O Genilson falou mal de mim. Ele falou, rapaz, não é isso não, antes. Vai lá, conversa com ele, você entendeu mal. Não foi isso que ele quis dizer. Tem gente que gosta de jogar gasolina no fogo. O Genilson falou, é assim mesmo, já ouvi falar que ele fala mesmo. Não, ser manso, pacífico, não joga gasolina no fogo. A Bíblia diz que Deus abomina o que dissemina contenda entre os irmãos. Então isso tem que ser evitado. E terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Eu falo que nós muitas vezes temos facilidade de tolerar as falhas que nós cometemos. Mas existem falhas que eu não cometo, mas que você comete. E existem falhas que você comete que você não comete, que eu cometo. Então nós temos que ser tolerantes, não é? Ter mais paciência, ter mais calma, mais tranquilidade para lidar com as falhas alheias. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que coisa linda, né? Unidade do Espírito, manter unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Cristo é a nossa paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Veja que Paulo fala de coisas aqui que são necessárias. Coisas que são necessárias. Mas algumas coisas que Paulo fala aqui, nós atingimos com a maturidade. Irmãos, há uma urgência hoje. Deixa eu falar dessa urgência aqui na câmera fechada aqui, ó. Há uma urgência hoje de que tenhamos uma igreja madura. Nós precisamos vencer fases da nossa vida, sabe? Hoje eu tenho 43 anos de idade. Aliás, 44, né? Já fiz 44 anos. 44 anos de idade. Eu não posso viver como se eu tivesse 18 anos. Isso ficou lá atrás, bem lá atrás. Eu estou hoje na fase da maturidade. Eu preciso ser um homem maduro. Eu preciso ter uma sensibilidade melhor para resolver as coisas. Eu preciso saber resolver as coisas. Eu não posso me irritar hoje como eu me irritava aos 20 anos de idade. Não, as coisas mudaram. Tem pessoas que não crescem, que não passam as fases, que não vivem cada ciclo da vida como a vida propõe. Nós precisamos, é uma carência hoje, vivermos uma igreja madura. Porque o que Paulo está falando aqui com a igreja de Éfeso e com todos nós alcançamos, é claro, com a ação do Espírito na nossa vida, mas também com a maturidade, com o crescimento humano e com o crescimento espiritual.
Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, nosso comentarista vai deixar claro que, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Quais são as virtudes fundamentais que estudaremos nesta lição e que são fundamentais para a unidade da igreja? Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos pensar o que é cada uma dessas virtudes que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Unidade conforme a palavra de Deus. A proposta de Paulo não é outra senão que nós vivamos conforme nos determina, nos prescreve a palavra de Deus. Primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Para haver unidade é preciso humildade. Primeiro parágrafo, dentro dessa visão de humildade, o comentarista vai tratar que nós precisamos viver um modelo, um modo digno do viver cristão. É o que Paulo fala lá. Ó. O apelo do apóstolo é para que os crentes andem de modo digno da sua vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte: quais os reflexos do cristianismo em nossa vida cotidiana? Meus irmãos, o cristianismo não admite cristãos só nominais.
Não existe cristianismo sem prática. Não precisa me responder, até porque nós estamos numa aula online, né? Não tem interação aqui, mas tem interação através das redes sociais, você manda pergunta, responde, comenta, lá na própria plataforma, né? Disponibilizada no YouTube, né? Na aula que está disponibilizada na plataforma do YouTube, os irmãos fazem comentários lá. Mas não precisa nem fazer comentário me respondendo em relação a isso. Quais são, para você, na prática, você enxerga os reflexos do cristianismo na sua vida? Você se sente cristão? Se vê cristão? Existe uma diferença na sua vida por ser cristão? Existem reflexos do cristianismo verdadeiramente em sua vida? Porque isso é viver de modo digno da vocação. Paulo vai continuar, aliás, nosso comentarista vai continuar dizendo que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de intimidade que ele tem com Deus, e isso é muito importante, nível de unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos. Então, quanto maior o nível de unidade que nós temos com Deus e com os irmãos, mais nós vamos viver a vida cristã. A fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que são essas que nós vamos estudar durante a aula de hoje. Nós veremos cada uma dessas virtudes. No segundo parágrafo, nós vamos tratar da primeira virtude, que é a humildade. E o comentarista nos coloca que para os povos pagãos, a unidade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza e falta de amor próprio. A gente sempre diz isso, né? Então não posso me olvidar e me excusar de afirmar isso aqui. Ser humilde não é ser bobo. Nós vamos entender isso aqui. Para muitas pessoas, ser humilde, na verdade, é uma falta de amor próprio, é uma fraqueza. Para muitas pessoas, ser humilde é coisa de gente boba. Então, o que é esta humildade? É uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Existem pessoas, eu acho engraçado que no próprio convívio de amizades, existem pessoas que só contam vantagem, já percebeu? O camarada, ele nunca conta uma bobeira que ele deu, uma manota, um vacilo. Ele nunca conta uma desvantagem, ele quer estar sempre em vantagem, quer estar sempre em evidência. E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Não praticam a humildade. São pessoas que querem estar sempre melhor do que as outras o tempo inteiro. O tempo inteiro. Será que eu nunca dou uma manota? Será que eu nunca vacilo? Será que eu nunca erro? Tem pessoas que nunca admitem um erro. E quando elas conseguem admitir que cometeram o erro, ela fala, mas eu errei porque você fez isso. E essa sua atitude me levou a errar. Ou seja, ela não tem humildade sequer para reconhecer que ela errou porque ela é falha mesmo. Pedir perdão. Não é? Tem pessoas que, infelizmente, se acham humildes. Mas, no fundo, a roupagem que veste não é essa. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A verdadeira humildade. O que é a verdadeira humildade? O nosso comentarista vai tratar neste terceiro parágrafo do primeiro ponto sobre o que é a verdadeira humildade. E ele nos diz o seguinte, que essa virtude cadê? Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Essa virtude, a verdadeira humildade. Aqui, ó. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Eu gostei muito dessa colocação aqui, ó. Que o comentarista fez. Controle emocional.
nós precisamos desenvolver inteligência emocional. Porque a nossa inteligência emocional nos dará controle emocional e nós conseguiremos contornar situações, nós conseguiremos amenizar algumas situações e errar menos, né? A humildade é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Suavidade e domínio próprio. Eu lembrei que quando eu fiz o curso de psicologia pastoral, o pastor Cássio Martins, nosso professor, ele dizia que a gente precisa ter movimentos mais suaves, mais arredondados. A forma da gente falar, a maneira que nós nos expressamos, às vezes é muito incisiva. Nós precisamos usar gestos mais arredondados, mais suaves, com mais tranquilidade, com domínio próprio. Respirar, às vezes, quando as coisas tentam nos tirar do nosso eixo de controle. Então, nós precisamos de ter calma e ter paciência. Quarto parágrafo deste segundo ponto. Mansidão pressupõe conciliação. Mansidão pressupõe conciliação. Paulo, ele vai orar pedindo que os crentes demonstrem mansidão. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui uma mansidão por meio de uma postura equilibrada diante da circunstância. Ele, essa pessoa, transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. O manso, ele é pacificador. Ele não, eu já falei aqui anteriormente, na aula de hoje, ele não quer jogar gasolina no fogo. Ele quer resolver o problema. Ele prefere um diálogo tranquilo do que um confronto acirrado. Às vezes nós gastamos muita energia com coisas que não deveríamos gastar. Criamos muitos problemas que não deveríamos criar. Às vezes por coisas tão pequenas. Às vezes eu fico pensando o seguinte: vale a pena a briga? Vale a pena realmente a gente, às vezes, discutir algumas coisas? Será que em alguns momentos da vida não vale a pena a gente engolir um sapo, né? Meu pai fala engolir uma sopa de birosca. Em Belo Horizonte eles falam bolinha de gude. Não vale a pena engolir isso de vez em quando? E trabalhar nossa mente com inteligência emocional, dizendo, não vou deixar isso me afetar. Não vou deixar isso afetar a minha vida. Nós precisamos fazer isso, até para que a gente tenha paz. Senão as pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressões e vivem uma vida péssima, porque estão sempre estressadas. Às vezes o meio que a gente vive é um meio realmente nocivo e estressante. Mas se nós tivermos um controle emocional e pedirmos a Deus mansidão, nós vamos conseguir viver melhor. Terceiro e último ponto. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O nosso comentarista nos coloca aqui: a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e liberar o perdão. Tolerante com os erros alheios. Isso é algo que a gente precisa, sabe, irmãos? Ser um pouco tolerante com... mas se fosse eu, não cometeria isso. Tá, você não cometeria esse erro, mas você comete outros. Então nós precisamos ser um pouco mais tolerantes. É lógico que resguardadas as devidas proporções, né? Tem alguns momentos que nós precisamos nos posicionar, mas até o momento de nos posicionar, precisamos fazer isso com sabedoria. Pedir a Deus sabedoria para nos posicionar. Primeiro parágrafo vai tratar sobre longanimidade. Um fruto do Espírito. No finalzinho aqui disso, o nosso comentarista vai falar que e aí nós vamos partir lá para o outro lado, é o texto que eu quero frisar aqui do comentário. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, ser tolerantes
com a conduta alheia. Ah, mas é algo que me desagradou, tá bom, mas o que vale a pena? Vale a pena realmente entrar nessa briga? Vale a pena realmente levar isso para frente? Será que não seria mais fácil ter um controle emocional e ter paciência, respirar e deixar aquilo para lá, deixar acontecer, deixar passar? Tem hora que a nossa vontade é meter o pé, jogar tudo pro alto, resolver o problema. Não, mas e aí Deus nos treina, Deus nos testa. Eu lembro de um pastor, uma vez que pôs o pé no meu pescoço, eu era presbítero, ele não me matou porque Deus não deixou. E um dia eu estava muito nervoso com ele, eu orei a Deus e falei, Deus, eu não vou tolerar isso mais, eu não vou tolerar, eu vou partir para cima. Aí Deus falou comigo, calma, fica quieto, eu estou usando ele para te humilhar. Existem situações que existem circunstâncias que Deus usa situações para nos treinar em algumas áreas da nossa vida. Então nós precisamos orar e agir com sabedoria, sabendo que Deus está no controle. Pedir a Deus paciência e falar, Senhor, me dê paciência, me ajuda então. Aí eu falei, Deus, então eu vou tolerar esse negócio, já que eu estou me provando, então eu vou tolerar. Terceiro parágrafo segundo parágrafo deste ponto, suportando-vos uns aos outros. O suportar uns aos outros aqui não é só suportar, né? Suportando-vos uns aos outros. Não é só suportar de tolerar, é suportar de dar suporte, de ajudar. Qual é a minha conduta? Deixa eu marcar de novo aqui, ó. Qual é a minha conduta quando eu preciso fazer alguma coisa por alguém, mas isso que eu vou fazer não evidencia o meu nome? Eu sou capaz de dar suporte ao meu irmão para que o nome dele apareça? Tem pessoas que não fazem isso. Não, só faço se colocar o meu nome na frente. Não. Dar suporte, auxiliar, estar junto com a pessoa. Promover o nome da pessoa também. Qual o problema? Qual o problema? Terceiro e último parágrafo. O perdão como premissa do amor. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Ou não é que o comentarista falou aqui? Existem disputas na igreja, desnecessárias. Até porque na obra de Deus tem lugar para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar sem problema. Nós precisamos entender o perdão como premissa do amor. Não adianta nós falarmos que amamos se nós não perdoamos. Mas quando entendemos o perdão como premissa do amor, nós compreendemos que realmente o momento que nós mais exercitamos o perdão é o momento, nós mais exercitamos o amor, é o momento que nós perdoamos as pessoas. Ah, mas eu só perdoo se ela me pedir perdão. Não, perdoe. Eu já ouvi pessoas falando, pastor, mas eu não tenho condição de perdoar. Nenhum de nós temos, somos seres humanos, somos maus por essência. Mas nós podemos orar a Deus, dizendo, Deus, me ajude a perdoar, me ensina a ter um coração perdoador, ajude-me, porque eu preciso seguir adiante. Meus queridos, na próxima aula vamos falar sobre relacionamentos sociais na família. Na aula de hoje tratamos sobre relacionamentos sociais na comunidade de fé. Como é bom quando nós conseguimos ajustar esses relacionamentos sociais na comunidade de fé. Viver relacionamentos sociais desajustados na comunidade de fé é triste, catastrófico e nos tira a paz. A igreja é um lugar de paz. A igreja é um lugar de viver harmonicamente. Nós não podemos ter mais comunhão... Aliás, deixa eu falar nós não. As pessoas não podem ter mais comunhão no boteco do que na igreja. E às vezes parece que no boteco as pessoas têm mais comunhão do que na igreja. É? A igreja é o lugar de estarmos vivendo num só corpo. Temos um só corpo, um só espírito, um só batismo e um só Senhor. Que Deus nos ajude a compreender o outro e a viver em paz, porque é muito, mas muito, muito bom viver em paz. Deus te abençoe. Até a nossa aula de número 12, na semana que vem, onde trataremos sobre o relacionamento social em família. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.